Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para registrar que a gente tem acompanhado aí o nosso terceiro fórum sobre cultura organizacional. Está sendo muito legal, o pessoal está participando. Muita gente já tem participado mais do que 2 vezes e isso é ótimo, porque mostra que não é apenas a questão da nota, né, mas há um interesse, afinal de contas, né? Vocês serão administradores, gestores, né, de um ambiente organizacional em que pese a questão da cultura organizacional, né, através de diversos elementos da questões simbólicas, narrativas, construção de narrativas, valores, missões, tudo isso faz parte dentro de uma cultura organizacional, né, que interfere no próprio ambiente de trabalho. É interessante como vocês têm colocado a questão de conhecer a cultura organizacional para modificar, né, para transformar essa cultura organizacional naquilo que pode ser melhorado, naquilo que pode ser alçado, né, a um patamar de mais eficiência, de levar em consideração um atendimento que preze pela cidadania, pelo respeito, pelos valores, né, dentro de uma sociedade um pouco mais ampla e esses valores possam ser tocados nesse ambiente organizacional e ajude a transformar esse ambiente organizacional. E quando a gente busca conhecer essa cultura organizacional, é interessante porque já sai do pressuposto, né, de que aquele ambiente organizacional ele não é imanente, né? Ele não é construído de acordo com a força divina, surge de uma hora para outra, né? Que se faça um ambiente organizacional e pronto. Não. Ele é construído socialmente e essa construção social é através de elementos de uma cultura mais ampla. Essa cultura mais ampla, essa cultura geral, essa cultura nacional, essa cultura local, ela interfere, ela ajuda a construir esse ambiente organizacional. Como alguns colegas colocaram, a questão do paternalismo, do patrimonialismo, né? Isso são questões que interferem no ambiente organizacional público, né? Hoje em dia, talvez a gente venha acompanhando venha acompanhando uma mudança dessa cultura organizacional, em que o setor público antes, né, em algumas repartições, em alguns setores, os servidores viam aquele setor como algo, uma extensão do seu corpo, da sua família, como uma propriedade, quando na verdade é uma coisa pública, né? É um patrimônio público que nós estamos ali para administrar e para servirmos ao público. Por isso que somos servidores públicos, né? E durante muito tempo essa cultura organizacional ela teve grande resistência. Estou falando de uma maneira geral, é evidente que cada caso é um caso, e aí a gente acompanha que em muitos setores públicos, inclusive, essa cultura organizacional que venha equacionando a questão da eficiência com uma questão de transformação, né, olhando, né, para a sociedade, para servir cada vez melhor. Essa mudança ocorreu há mais tempo, né, em que agora é que em outros setores isso vem ocorrendo, vem acontecendo, e talvez por questões externas e não questões internas da própria cultura organizacional. Nos últimos anos nós tivemos, né, vários casos de corrupção, por exemplo, e aí eu não estou falando, não tem nada a ver com partido político, com candidato ALB, né? Talvez essa publicidade desses escândalos, né, de casos de corrupção, seja por uma questão de tecnologia, de mídias sociais, de acesso, né,
aos meios de comunicação, em que hoje muitas pessoas, não estou falando todas, tem pessoas que ainda não têm nem o que comer em casa, muito menos uma televisão, mas que hoje, há alguns anos já, as pessoas têm TV por assinatura, que não tem apenas uma rede de televisão para assistir, né, um telejornal. As pessoas pararam, talvez, de assistir telejornal e passaram a acompanhar informações pela internet, pelas mídias sociais, né, pelas redes sociais, desculpa, né, Twitter, Facebook, Instagram e outras mais, em que o volume de informação aumentou, né? E ao mesmo tempo que aumenta, a população, a sociedade de uma forma geral, passa a lidar com esses assuntos de uma maneira mais ampla, né? Até então era uma coisa restrita. Quantas vezes nós não ouvimos as pessoas falar: política não é comigo não, não gosto, não quero saber de política, não vou mexer com política, não quero saber de política e não me interessa, em quem você vai votar eu voto também e tal. E hoje, de uns tempos para cá, né, de alguns anos para cá, hoje as pessoas têm opinado, têm tomado partido, né? Não partido político, mas partido no sentido de tomado partido na ideia, né? E isso vem transformando, ao mesmo tempo, há uma pressão da sociedade para algum tipo de resposta, e as respostas vêm através de programas, né, de políticas públicas, de leis, de uma série de mecanismos, instrumentos, para que de alguma forma tente trazer respostas a esses problemas sociais. Com isso, criam-se formas, né, mais enrijecidas, né, de fiscalização. Nós temos aí a Controladoria Geral da União, o TCU, que são órgãos já mais antigos, evidente, claro, mas que tem ficado mais à vista, né, justamente por conta do papel, que é esse papel de fiscalização, né, de tomar conta. E com essa fiscalização, com criação, né, formulação de normas, de leis que venha a coibir determinados atos e ao mesmo tempo dar publicidade aos atos para que essa fiscalização esteja ao alcance não apenas das instituições, né, mas de qualquer cidadão e que faz parte de uma perspectiva democrática, né, e de uma concepção de cidadania. Tudo isso faz com que a própria cultura organizacional do setor público ela venha se transformando, porque a fiscalização se dá de todas as formas, pelas instituições responsáveis, né, legais ali, como qualquer cidadão. Nós temos aí a Lei de Acesso à Informação, né, a Lei de 2011, 2012, salvo engano, em que ela ajudou através de um sistema que é o ESIC, tracinho, né, o hífen, né, SIC, SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, em que você, qualquer cidadão, pode solicitar informação a qualquer órgão. E esse órgão é obrigado a te dar essa informação, né? Tem algumas previsões legais em que o órgão não fica sujeito à prestação de informação, mas são informações sigilosas que possam trazer algum tipo de perda para a instituição ou para a segurança nacional, ou questões ou informações pessoais, né? Informações pessoais, mas não são informações do servidor, são coisas diferentes. Então, esse é só um exemplo em que essa mudança de uma cultura mais geral, mais ampla, essa mudança num cenário nacional, ela reverbera para dentro da cultura organizacional. Os nossos atos enquanto servidores estão muito mais propensos à fiscalização hoje do que há 10 anos atrás. A gente hoje trabalha muito mais, não só preocupado, é evidente, com a questão da legalidade, mas em dar publicidade a todos os nossos atos. Então, isso tem transformado
a cultura organizacional do setor público, né? E em algum momento havia essa ideia relacionada a uma perspectiva patrimonialista, personalista, em que as coisas se confundiam, então você chegava no setor e pedia uma informação, que fosse estatística, às vezes para uma pesquisa de mestrado, doutorado, de conclusão de curso, e as pessoas não davam e simplesmente não justificavam e não tinha prazo, não tinha nada. Hoje, por exemplo, mais uma vez com essa questão do SIC, né, Serviço de Informação Cidadão, existe, você se registra nesse sistema, tem acesso a todas as instituições cadastradas. Quando você insere um pedido ali, o órgão tem até 20 dias para responder. Se o órgão indeferir o pedido, ele tem que justificar por quê, e tem a previsão legal dos indeferimentos, então tem que estar encaixada ali informação pessoal, sigilosa, que possa trazer algum tipo de problema para a segurança nacional e outros quesitos que não são tantos. E caso o órgão fique inerte, a CGU, através do sistema, tudo automático, Controladoria Geral da União, ela entra em contato com o órgão exigindo que preste informação, se não prestar informação, justificando essa informação, porquê de não prestar essa informação, e ainda assim, ainda que o órgão justifique, a CGU pode não aceitar essa justificativa e delegar ao órgão, né, que o órgão preste determinada informação sob a pena, né, de sofrer qualquer tipo de sanção, inclusive, por exemplo, o administrador máximo, né, a pessoa responsável máxima dentro de uma instituição, por exemplo, na universidade, o reitor, ele pode sofrer sanções, a própria universidade pode sofrer sanções. Então, isso tem transformado a forma como nós trabalhamos, a nossa concepção de serviço público, isso tem modificado e cada vez mais essa cultura organizacional ela tem se transformado, fazendo com que se torne uma outra cultura e daqui a algum tempo, essa luta pela transformação ela se equaciona e se torna normal. Se há tempos remotos essa inércia, né, do serviço, do ambiente organizacional em que, não havia um comprometimento, as pessoas confundiam a ideia de pessoalidade, de impessoalidade com a não comprometimento com o problema do cidadão, de não comprometimento com resolver o problema do cidadão. Isso tem modificado. Daqui a algum tempo, em setores que ainda não fizeram essa modificação, não sofrer essa modificação organizacional, ela vai se equilibrar, né? Vai se normatizar e essa cultura organizacional, o que hoje se luta para transformar, vai ser naturalizado, como é qualquer cultura, né? Qualquer processo cultural, ele se torna naturalizado, porque a gente não se questiona a todo momento porque nós sentamos de uma determinada forma, porque nós nos comportamos de determinada maneira, nós não criamos um estranhamento, né? O que nós das ciências sociais buscamos fazer, né? Para ir desmontando e vendo que não é natural, mas isso são peças que vão se formando, se construindo aí. Então, tá muito legal essa discussão de vocês, a forma como vocês têm abordado, a participação de todos vocês aí, e continue aí nessa pegada, tem tornado o fórum bem dinâmico, não só respondendo as questões, mas trazendo outras questões, né? Como a própria Daniela colocou, que a diferença de adaptação entre o setor público, né, o trabalhador no setor público e o trabalhador no setor privado, por exemplo, como isso se dá, né? Existe uma lógica aí também de mercado, né, em que o setor público não é voltado para o lucro e o setor privado é voltado para o lucro, então isso interfere até na construção de valores, na forma como isso se dá
dentro de uma cultura organizacional, né? E temos outras participações interessantes aí sobre como a dificuldade às vezes de se abrir para o novo, não se abrir, né? Quais que são os instrumentos que fazem esse tipo de resistência, que é uma outra questão. Afinal de contas, por que não se abrir para o novo? Qual que são os mecanismos que dificultam esse abrir para o novo? Quais são as garantias, né, que permitem com que o setor, às vezes, público não se abra para esse novo? A dificuldade de sair da zona de conforto, como pontuou a própria Selma, a Ana Cláudia. Então, são questões muito férteis, né, que nos ajudam a pensar a cultura do ambiente organizacional do setor público e se ainda há aquele imaginário e por que há e se corresponde a essa realidade de um imaginário que eu vi em outros fóruns, né, de outras turmas, na verdade, de que o setor público é um setor inerte, ainda é um setor inerte. Eu tenho as minhas considerações e acredito que tem mudado muito por todos esses fatores, né? Por mecanismo de fiscalização, por valores, por questões de concurso público que vem exigindo conhecimento de diplomas legais, né? A lei 8.112, por exemplo, dos deveres, das responsabilidades e das penalizações que o servidor pode acarretar, dos princípios que norteiam, né, a administração pública, lá do artigo 37 da Constituição Federal, por exemplo, e outros mecanismos, né, que isso vai trabalhando, vai construindo valores, né? Nós vamos percebendo esses valores que vão aos poucos transformando a forma como nós vemos aquela realidade, né? E essa realidade é mutável, né? E isso tem talvez transformado de uma maneira bem significativa o setor público e mudado um pouco a cara do que antes era essa perspectiva de inércia. Bem, o problema não é meu, não tem nada que eu possa fazer, então procure outro setor. Não, eu tenho visto que há uma troca. Por um lado, né, o setor público ele tem modificado, por outro lado, a gente tem construído os cidadãos, né, conscientes dos seus direitos. E ao reivindicar esses direitos, conhecer seus direitos e conhecer também as atribuições dos setores, dos órgãos, das instituições, isso tem transformado também a própria organização, a cultura organizacional. Isso tem forçado uma transformação. Então, é uma dinâmica de diálogo, de interação social, em que os diversos fatores, elementos externos e internos, constroem, transformam, modificam a cultura organizacional. São essas questões sociais, culturais, de repercussões que criam normas, que exigem mudanças e que forçam essas mudanças, querendo ou não, o servidor e o ambiente organizacional fica obrigado a se transformar, né? E aí, apesar de toda essa resistência, daqui a pouco se naturaliza e se conforma e vê às vezes até que essas mudanças foram saudáveis, por um lado. Por outro, esses embates, às vezes, as tensões, os conflitos que geram, aos poucos obrigam, né, as instituições a se transformarem, o ambiente organizacional. E esse fator externo, um dos fatores, né, a cultura de uma forma geral, os valores, mas a questão, a construção da cidadania exerce um poder enorme sobre a própria mudança organizacional, ou seja, é um fator externo, mas que o ambiente organizacional está voltado para atendimento à sociedade e quando formas arraigadas e até ultrapassadas do ambiente organizacional se encontra com essa cidadania construída, consolidada, e aí isso se dá sobretudo por meio da educação, esse embate, esse choque
acaba lapidando a organização e construindo uma cultura organizacional cada vez mais voltada para o interesse público e de uma maneira muito mais participativa. Então, parabéns aí, pessoal, vamos que vamos, tá? Um abraço.